Boa noite, pessoal. Tanto tempo sem aparecer aqui pra gente fazer nossas lives e conversar aí sobre temas que envolvem a nossa nutrição. Resolvi voltar a fazer disso uma rotina, então a princípio vamos nos encontrar por aqui toda terça-feira. Eu escolhi aí como primeiro tema para a gente começar essa série de vídeos a predominância estrogênica. E o que seria isso, né? Um nome tão esquisito. É quando a gente tem excesso de estrogênio circulando pelo nosso corpo e com isso a gente vai sofrer de sinais e sintomas que tiram por completo nossa qualidade de vida. E por que eu escolhi esse tema, né? Coincidiu de muito recentemente eu receber numa mesma semana três pacientes com objetivos diferentes, eram duas mulheres e um homem, e em todos os casos eu identifiquei a predominância estrogênica, o excesso de estrogênio, e isso se tornou um foco na nossa abordagem, porque a gente tem recursos na nutrição, suplementação e, e vários outros recursos que envolvem o estilo de vida que permite com que a gente consiga reconquistar o reequilíbrio hormonal. Então, uma das pacientes, ela tinha endometriose, estava tentando engravidar. Quando eu tenho endometriose, necessariamente eu vou ter excesso de estrogênio circulando no meu organismo. O estrogênio é o motor biológico da endometriose, então isso precisa ser um foco no tratamento, eliminar do organismo esse excesso de estrogênio. A outra paciente, ela tinha o objetivo principal dela era o emagrecimento, mas ela tinha uma queixa muito importante de um cansaço muito grande e da ausência de libido. Não era nem baixa libido, era ausência. E ela me falou uma frase que me impactou muito, que foi que ela se sentia como se a vida estivesse passando e ela não estivesse vivendo. E aqui eu queria reforçar com vocês a importância da nossa libido, porque a gente associa apenas ao desejo sexual, e a verdade é que a libido é a nossa energia criativa, ela tem a ver com a nossa capacidade de tomar ações, de sermos criativos, de termos motivação. E o outro paciente, nesse caso, era um paciente homem. O objetivo principal era o emagrecimento, mas ele tinha uma gordura abdominal muito significativa. E quando eu peguei os exames de sangue dele, para homem é bem fácil da gente identificar isso, porque normalmente eu já vou ver o excesso de estrogênio nos exames. No caso dele, não era nem do estrogênio, estava na forma da estrona, que é uma das formas. O estrogênio ele se converte na estrona, que seria a pior forma biológica do estrogênio, e ele estava com a estrona elevadíssima, testosterona muito baixa e sinais e sintomas do excesso desse estrogênio. Então, três casos diferentes com essa mesma característica em comum, e por isso eu resolvi falar um pouquinho desse tema. Então, basicamente, a predominância estrogênica é quando eu tenho excesso de estrogênio circulando no meu organismo, mas não necessariamente isso vai ser representado nos meus exames de sangue pela presença excessiva do estrogênio. Muitas vezes isso pode estar mascarado porque eu tenho baixíssima progesterona, o que é muito comum em mulheres, por exemplo, que tomaram pílulas anticoncepcionais aí por muitos anos. E por ter baixa progesterona, o estrogênio começa a se expressar demais. Então, entendam que não é tão simples fazer o diagnóstico. Em homens é mais fácil, eu consigo fazer isso principalmente pelos exames de sangue, mas em mulheres, inclusive eu postei outro dia a importância da gente fazer os exames de sangue, os hormonais, em períodos específicos. A gente medir estradiol e FSH no terceiro dia do ciclo,
a gente medir a progesterona no 24º dia do ciclo, para a gente ter uma fotografia melhor de como está a sua saúde hormonal. E aí, quando eu tenho esse excesso da expressão de estrogênio, eu vou ter posso ter um ou mais sinais e sintomas que tiram por completo sua qualidade de vida. E aí eu queria já trazê-los para que cada um reflita se esses sinais, se você tem algum desses sinais e sintomas aí hoje presente na sua vida. Então, em mulher, o que é muito comum? A baixa libido, o período menstrual irregular, a presença da tensão pré-menstrual, né? Então, todos os incômodos da TPM, inchaço, ganho de peso, dificuldade de perder peso, mudanças de humor, cansaço crônico, insônia, infertilidade e no caso da endometriose, necessariamente eu vou ter excesso de estrogênio. Então, quem tem endometriose já pode ter como certo que há estrogênio em excesso circulando no seu organismo. Gente, então sintomas bem comuns, né? Qual mulher aí é tão comum, né? Mulheres sofrendo de TPM, mulheres sofrendo com mudanças bruscas de humor, mas a verdade é que tudo a gente tem que entender a origem e saber se isso tá dentro do que é normal, do que é saudável, né? E muitas vezes não é. Muitas vezes a gente tem condições de corrigir isso daí. Em homens, o excesso do estrogênio necessariamente vai vir acompanhado da baixa libido, baixa contagem de espermatozoides, então eu vou ter também uma infertilidade, ainda que temporária, aumento de gordura, principalmente em região abdominal, então essa gordura visceral que se espalha ali por todos os nossos órgãos vitais, e aumento de gordura em peitoral. Então esse é o sintoma clássico aí que a gente observa em homens. Quando o homem começa a acumular muita gordura no abdômen, a gente vai ter aumento da expressão de uma enzima conhecida como aromatase, que vai fazer com que a sua testosterona seja convertida em grande parte no estrogênio. E aí, com isso, o homem começa a acumular gordura em regiões que são tipicamente femininas. E essa gordurinha do peitoral, né, que seria tipicamente feminina, o homem começa a expressar isso demais. Então, esses são os principais sinais e sintomas. Mas hoje eu queria falar também com vocês as principais causas desse desequilíbrio hormonal, porque são comportamentos aí muito comuns, escolhas muito comuns do nosso dia a dia, da vida moderna, e que sem saber pode estar promovendo aí toda uma alteração hormonal no seu organismo, que a gente sabe que a médio e longo prazo vem com consequências, porque não há almoço grátis nessa vida, né? A gente necessariamente paga por todas as nossas escolhas. Então hoje queria trazer esses sinais e sintomas e falar principalmente dessas causas, para a gente entender o que a gente pode corrigir, tentar mudar, mas eu não vou falar sobre todo esse tema apenas nesse vídeo, porque senão ele ficaria muito extenso, e depois num próximo vídeo eu vou explicar exatamente o que acontece, né, o mecanismo que faz com que o estrogênio se altere, né, a sua bioquímica no nosso organismo, e que a gente tenha uma maior reabsorção desse estrogênio. Então no próximo vídeo a gente vai entender exatamente o que acontece, e eu acho que isso permite com que a gente decida fazer escolhas melhores para a nossa vida, quando a gente entende exatamente o que determinada escolha está desencadeando no nosso organismo. E aí, nesse outro vídeo, a gente conversa também sobre os recursos que a gente tem na nutrição, seja pela alimentação, seja com a suplementação, a gente cuidar, os cuidados específicos que a gente precisa ter para que a gente consiga reequilibrar esse desequilíbrio hormonal. E aí a gente deixa para um próximo vídeo para não ficar extenso demais. A ideia é que as nossas lives durem aí no máximo 20 minutos para a gente não se estender demais. Então hoje, falando, né, principalmente das principais causas
do excesso do estrogênio, o primeiro seria realmente o impacto da nossa alimentação, o desequilíbrio na alimentação, né? Escolhas alimentares pobres, uma alimentação que é pobre em fibras, em alimentos que sejam ricos em compostos bioativos, enfim, comer comida de verdade, né? O excesso de produtos industrializados, o excesso do açúcar, o excesso do álcool, isso necessariamente vai me trazer desequilíbrios hormonais. Então, a gente pode pensar os motivos principais, né? A gente com uma alimentação desequilibrada, pode até ser que eu não ganhe peso, então tem pessoas fazendo escolhas erradas e que ainda assim não alteram o peso, mas que a gente sabe que em algum momento vai ter mudança na sua composição corporal de forma negativa. Essa pessoa necessariamente vai ter perda de massa magra, vai ter acúmulo de gordura, excesso de gordura corporal. E isso necessariamente vem acompanhado de alterações hormonais, que faz com que o estrogênio se expresse, ganhe predominância no nosso organismo. Então, um exemplo é, se eu faço uma escolha alimentar errada e começo a acumular gordura no meu abdômen, eu vou ter mais aromatase e faço com que a minha testosterona, tanto em homens quanto em mulheres, seja mais convertida em estradiol. Se eu faço escolhas alimentares erradas, necessariamente em algum momento eu tenho um processo de resistência insulínica que vem, por exemplo, do excesso do açúcar. Isso vai fazer com que eu tenha todo um desequilíbrio hormonal que vai acarretar no predomínio do estrogênio se expressando no meu organismo. E escolhas alimentares erradas necessariamente vão afetar a saúde do meu intestino. Você pode até achar, mas meu intestino funciona todos os dias, mas a gente tem alteração em qualidade e em quantidade das bactérias que deveriam habitar o nosso intestino e que tem influência direta no metabolismo, na bioquímica do estrogênio no nosso organismo. Então, quando eu altero um grupo específico de bactérias, que a gente chama de estroboloma, que eu vou trazer no próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre esse grupo específico de bactérias, necessariamente eu vou ter mais estrogênio sendo reabsorvido para o meu organismo. Então percebam que de escolhas alimentares erradas, eu vou ter consequências na minha composição corporal, pode até demorar, mas teremos alterações hormonais, alterações no meu intestino que vão impactar nessa mudança da dinâmica de hormônios do meu corpo. A outra causa, e possivelmente das mais importantes, o excesso de gordura corporal. Então, aqui também, não necessariamente você precisa estar acima do peso para ter excesso de estrogênio. Pode ser que você esteja num peso completamente saudável, e é o que eu mais recebo no meu consultório, pessoas num peso saudável, mas com excesso de gordura corporal, então com percentual de gordura nada saudável. O mais comum no meu consultório são mulheres com percentual de gordura acima de 30% e homens ali passando dos 20%. Esse excesso de gordura corporal promove no meu organismo mudanças na dinâmica de hormônios que vai necessariamente afetar e fazer com que eu tenha uma maior expressão do estrogênio. Então, se o seu percentual de gordura está alterado, já é um motivo, não está saudável, já é um motivo para você se preocupar, porque a conta chega, e essa é a nossa única certeza. Outro grande motivo, e está certamente aí na lista dos mais importantes, seria o estresse, a falta de habilidade da gente lidar com o estresse, porque o estresse ele é inerente à vida, mas o estresse quando crônico, ou seja, pessoas que vivem, né, no modo estressado, que estão a todo momento, né, passando por situações que mantêm o organismo naquela dinâmica de liberar muito cortisol. Esse excesso do cortisol vai ter implicações negativas em todo
na dinâmica de todos os hormônios do meu organismo. Começa com uma alteração no eixo de hipotálamo, pituitária e adrenal, mas fato é que a gente vai ter alteração em insulina e em todos os hormônios aí que vocês imaginarem. A gente vai ter redução de testosterona, porque a adrenal ela acaba sobrecarregada no estresse crônico e acaba por diminuir a produção do DEA. E o DEA é uma grande fonte de testosterona, principalmente para mulheres. Então isso é muito comum no consultório. Quando eu vejo mulheres com DEA baixo, necessariamente eu sei que essa mulher passou por algum período de estresse crônico e ela necessariamente vai ter testosterona muito baixa e ela pode ter excesso de estrogênio. E o estresse também, não só sozinho, faz toda uma mudança nos nossos hormônios, mas ele também vai alterar o nosso microbioma, a composição de bactérias do nosso intestino. E aí percebam que de tudo que eu venho falando, né, falamos de três causas principais até agora, tudo altera de alguma forma a composição de bactérias do nosso intestino. Isso faz com que eu mexa nesse grupo, que é o estroboloma, e eu necessariamente vou ter mais estrogênio voltando para minha corrente sanguínea. Outra grande causa seria o uso excessivo de antibióticos. Isso promove alteração no nosso microbioma. O uso de pílulas anticoncepcionais, que acho que é também dos mais importantes, porque a gente sabe que tem mulheres que passam a vida usando pílula. E aí não só eu vou ter a exposição a esse hormônio sintético, mas eu tenho alteração também no meu microbioma intestinal, na composição de bactérias. Outra causa muito comum, tanto para homens quanto para mulheres, é a exposição excessiva a disruptores endócrinos. E aí aqui a gente precisa falar principalmente de plástico, né? Pessoas que passam o dia consumindo aí bebidas, cafezinho no copo de plástico, não tem a preocupação de olhar se o Tupperware de casa é sem BPA, toda essa exposição excessiva a plásticos e que contenham principalmente o BPA. A gente chama esses componentes de xenoestrógenos, eles têm afinidade pelos receptores de estrogênio, então eu vou ter mais expressão de estrogênio no meu organismo. E uma outra grande causa, e que é muito, mas muito comum no consultório, principalmente com mulheres, é a constipação intestinal, que é simples da gente imaginar. Se eu tenho um intestino que não funciona com regularidade, diariamente, de preferência, eu tenho não só mais toxina sendo reabsorvida para minha corrente sanguínea, mas todo o estrogênio que deveria ser eliminado pelas fezes, ele fica ali muito tempo em contato com o meu intestino e ele vai ser reabsorvido. Então, a constipação intestinal é outra grande causa aí, e que, se é um sintoma presente na sua vida, tá aí um grande motivo para você se preocupar e pelo menos já providenciar aí exames de sangue para a gente conseguir identificar, ou pensando nos sinais e sintomas, se você se identificar com algum deles, para a gente avaliar se há excesso de estrogênio no seu organismo e se a gente precisa corrigir isso. Então, vejam só, eu tô falando muito, né, de predominância estrogênica, excesso de estrogênio, tanto que isso pode ser ruim, mas eu não queria que vocês ficassem com a imagem de que estrogênio é ruim, tá? Principalmente para nós mulheres, a gente está falando do principal hormônio das nossas vidas, é o hormônio que tem a principal função aí, é o hormônio mais anabólico do organismo da mulher. Quando a gente fala em anabolismo, a gente está falando de processos de construção. Então, a verdade é que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai reduzindo a produção do estradiol. A menopausa é quando a gente tem níveis absurdamente baixos desse hormônio. E a gente vai ter consequências muito negativas pela falta do hormônio. O que eu tô falando aqui é de uma mudança que é muito comum hoje em dia, tanto em homens quanto em mulheres, mas essa mudança negativa, quando eu tenho o excesso do estrogênio se expressando no meu organismo e com isso todas essas consequências
que eu falei aí no começo do vídeo, esses sinais e sintomas que limitam o nosso dia a dia, limitam a nossa qualidade de vida, né? Então, como mensagem final, já chegamos aí nos nossos 20 minutos e aí para um próximo vídeo eu vou conversar com vocês para a gente entender exatamente o mecanismo, né? O que acontece que faz com que esse estrogênio não saia do sistema e permaneça no nosso organismo, causando, né, todos esses desequilíbrios. A mensagem principal que eu queria deixar aqui para vocês é que todas essas causas que eu citei, então desequilíbrio na alimentação, excesso de gordura corporal, estresse, o uso de antibióticos, pílulas anticoncepcionais, exposição a xenobióticos, constipação intestinal, todas essas causas são as mesmas causas que fazem com que a gente tenha alteração no nosso microbioma intestinal, que é o nosso conceito de disbiose intestinal, né? Um conceito já muito consolidado na medicina, na nutrição funcional. Então, é quando eu tenho alteração qualitativa e quantitativa nas bactérias que deveriam habitar meu intestino. Então, as mesmas causas que fazem com que eu tenha disbiose intestinal vão fazer com que eu tenha essa alteração hormonal e esse excesso de estrogênio permanecendo no meu organismo. Então, promovendo todo esse desequilíbrio hormonal. Então, todo mundo já deve ter ouvido em algum momento a frase que todo mal se assenta no intestino. Com a predominância estrogênica não seria diferente. Tudo começa com alterações no nosso intestino. Então, no próximo vídeo, a gente vai conversar, entender essa bioquímica, esse mecanismo, né, do estrogênio e onde seria a principal atuação da nossa nutrição, quais seriam os principais órgãos com quais eu deveria me preocupar. Será que é só intestino? Será que o fígado tem uma participação aí importante no metabolismo do meu estrogênio? O que eu posso fazer na nutrição para estar dando suporte para reequilíbrio da minha saúde intestinal e saúde de fígado, melhorar detoxificação? Então, hoje eu deixo vocês com a reflexão sobre esses sinais e sintomas. Reflitam aí quem pode estar com excesso de estrogênio aí circulando pelo organismo e pensem sobre as causas, o que você tem feito, quais comportamentos têm sido comuns aí no seu dia a dia. Tem gente que está comendo mal todo dia, tem gente que está estressado todo dia, isso é bem fácil, né, gente? Para que nessa sequência de vídeos eu consiga trazer aí alguma luz para a vida de vocês, para que a gente consiga melhorar com escolhas simples mas consistentes, né? Escolhas diárias, que a gente consiga recuperar esse reequilíbrio hormonal, que a nossa vida certamente é sobre hormônios. Nossa felicidade, sua disposição, sua composição corporal, tudo diz respeito aos nossos hormônios. Então, obrigada aí a todos que acompanharam. Vamos fechar aí em quase 25 minutos. E na próxima terça a gente conversa mais. Quem tiver dúvidas e quiser mandar aqui mesmo nos comentários, eu vou deixar o vídeo salvo e vou subir para o YouTube também. Então, um beijo grande para todos.